E aí, meu povo, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo energético. Estou tentando, né, na verdade, utilizar essa ferramenta aqui de gravação no slide. Então, disponibilizando esse slide com vocês, com os meus comentários em cima de cada slide. Infelizmente, a gente não está podendo nem ir na academia, né, gravar a aula para vocês. Então, vou ver se essa ferramenta dá certo. Como sempre, também estamos disponíveis para poder tirar a dúvida de vocês. Então, estou com o meu laserzinho aqui também para poder ajudar vocês ao longo dos slides, no que eu estou falando. E disponibilizo meu WhatsApp, inclusive, para poder tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então, essa semana a gente vai falar sobre metabolismo. Então, nas aulas passadas, a gente comentou sobre os transportes, comentamos sobre todas as estruturas que a gente tem no citoplasma, né, as organelas citoplasmáticas. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas organelas, mas focando nas suas funções, né, que é essa parte do metabolismo. E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre núcleo, beleza? Então agora a gente está focando no citoplasma, por enquanto, falando das organelas, vamos falar de alguns processos que ocorrem no citoplasma e dentro de algumas organelas que a gente viu. Para a gente falar de metabolismo, nós temos dois grandes tipos de metabolismo, que é o catabolismo e o anabolismo. Quando a gente fala de catabolismo, eu quero que vocês pensem que a gente está quebrando as moléculas cheias de energia, as moléculas complexas, e liberando uma energia através dessas quebras e liberando também essas moléculas mais simples. Então, seriam essas reações de degradação. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente está cheio daquelas substâncias orgânicas super complexas, super energéticas nos nossos alimentos. E a gente começa a ter várias reações de degradação, por exemplo, as reações que a gente vai citar da respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, a gente vai comentar de algumas reações de degradação que compõem esse catabolismo. E ao longo dessas reações, a gente está quebrando essas moléculas complexas, liberando energia que vai ser armazenada em forma de ATP. E no final, a gente libera CO2, libera água, libera moléculas mais simples. Então, essa é a ideia do catabolismo. Já o anabolismo, a gente estaria fazendo o contrário. A gente estaria sintetizando, ou seja, produzindo moléculas complexas. Então, quando eu tenho, por exemplo, aminoácidos essenciais ou naturais, então aminoácidos que eu absorvi da minha alimentação, aminoácidos que eu produzi no meu organismo, e utilizo eles para poder fazer proteínas, para utilizar nas minhas células, eu tenho um processo, né, anabólico. Então, quando eu também tenho, por exemplo, a fotossíntese, que eu estou pegando CO2, estou pegando elétrons, estou pegando energia para poder fazer uma glicose, eu tenho um metabolismo que é anabólico também. Então, reações de síntese, estou sintetizando moléculas complexas, eu falo de anabolismo. Show? Aqui eu coloquei para a gente ilustrar um pouquinho o que seria esse ATP que a gente tanto fala. ATP é a moeda de energia do nosso corpo, como a gente comentou já lá nos transportes. A gente precisa, no transporte ativo, de energia para ele acontecer, porque a gente está indo contra o gradiente de concentração. Então, essa energia a gente obtém da quebra do ATP. Mas o que seria esse ATP, essa adenosina trifosfato? Então aqui a gente tem a molécula da ATP, que é uma molécula orgânica. A gente pode ver aqui uma pentose, uma adenina, que é uma base nitrogenada, então tá bem parecendo um nucleotídeo, né? Isso aqui, grupo fosfato, ó. Só que a gente tem 3 grupos fosfatos ligados nesse carbono aqui. Então por isso adenosina trifosfato. Essas moléculas entre os grupos fosfatos, moléculas não, perdão, essas ligações entre os grupos fosfatos estão cheias de energia. Então, quando a gente quebra essa ligação, a gente libera essa energia e alguém absorveu essa energia, uma proteína, por exemplo, para poder fazer um transporte. Então, a gente está o tempo inteiro quebrando e formando essas ligações entre o grupo fosfato. Então, vamos imaginar que a gente está se alimentando, então a gente está absorvendo várias substâncias orgânicas
E através da respiração celular, que vão ser várias reações que a gente já vai comentar que vão liberar essa energia, e depois produzir, né, moléculas simples, gás carbônico, água, ou seja, a gente aqui tem um esquema de um catabolismo, essa energia ela vai ser absorvida e vai ser armazenada em forma de ATP. Mas como que isso acontece? Nas nossas células, no nosso corpo, a gente tem vários ADPs, que é a adenosina difosfato. Esses ADPs, quando absorvem essa energia, né, que está sendo liberada aqui dessas reações, essa energia faz com que esse fosfato inorgânico e esse ADP se juntem, formando mais uma ligação de fosfato, fazendo um ATP. Então, o ATP está guardando essa energia que veio dessa reação aqui. Quando eu preciso dessa energia, o que eu faço? Eu quebro essa ligação, libero o fosfato inorgânico, libero ADP e essa energia é absorvida por algum componente da nossa célula que precisava daquela energia para poder fazer alguma função. E aí, novamente, ADP e fosfatos ficam disponíveis na célula para que, quando vier mais energia, eles reajam entre si e formem mais uma ligação de fosfato aqui, beleza? Então, o tempo inteiro a gente está formando ATP, quebrando ATP, formando novamente, e a gente guarda a energia no ATP nessas ligações entre os grupos fosfatos. E a gente libera a energia quebrando essa ligação entre esses grupos. Então, a gente comentou que nós temos dois grandes metabolismos, né? Dois grandes grupos, que é o catabolismo e o anabolismo. Mas a gente também tem dois outros grandes grupos que a gente pode utilizar para quando a gente fala de metabolismo, que é o metabolismo heterótrofo e o autótrofo. Mas o que seria isso, autótrofo e heterótrofo? Ah, Sara, autótrofo produz o próprio alimento, o heterótrofo não consegue produzir o próprio alimento, então ele tem que pegar esse alimento de algum lugar, ok? Então, o fazendeiro lá na fazendinha dele, plantando, fazendo a sua hortinha, colhendo o seu alimento, levando para casa, comendo o seu alimento que ele mesmo plantou, ele é autótrofo, ele está fazendo o seu próprio alimento. E aí? E o heterótrofo é aquele que, eu vou ter que ir ali no supermercado, vou ter que comprar o meu alimento, eu não consigo fazer todos esses processos eu mesmo, então eu sou heterótrofo. E aí, será que essa definição de fazer o próprio alimento está certo? Não muito. Eu sei que a gente utiliza isso desde o fundamental, a tia falou pra gente, a gente nunca mais esqueceu, mas vamos tentar mudar um pouco isso. O que seria um organismo autótrofo? O organismo autótrofo é aquele que consegue pegar moléculas inorgânicas e, absorvendo energia de alguma fonte, que a gente depois vai falar o que é essa fonte, consegue incorporar essa energia, converter essas moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas cheias de energia super complexas. Então, aquela ideia de você pegar moléculas simples e fazer uma molécula complexa. Só que ele consegue, essa molécula simples, né, que a gente está falando, são essas moléculas inorgânicas que estão disponíveis no solo, por exemplo, ele consegue absorver essa energia que está vindo de algum lugar e converter em moléculas orgânicas super complexas. Então, por exemplo, quando a planta absorve o CO2 e no processo de fotossíntese produz a glicose no final das contas, então a gente tem um metabolismo autótrofo, porque a gente tem um organismo que está conseguindo fazer essa conversão de moléculas inorgânicas para uma molécula orgânica super energética. Já o heterótrofo não consegue fazer isso, ele não consegue pegar substâncias inorgânicas e converter em substâncias orgânicas super complexas e utilizar aquilo, né, como uma fonte nutricional. Então, ele tem que pegar essa substância orgânica já pronta, que normalmente um autótrofo que fez, e utilizar essas substâncias orgânicas já prontas para ir quebrá-las e obter energia e obter os monômeros, as menores partes dessas substâncias, para poder suprir o seu metabolismo. Então, cuidado com essa definição que a tia fala sempre para a gente, produzir o próprio alimento. O alimento, né, que a gente fala, seria essa glicose, essa molécula orgânica cheia de energia. Então, se vocês pensarem dessa forma,
Show de bola! Mas lembre dessa ideia de conversão, de pegar substâncias inorgânicas e conseguir converter em orgânico cheio de energia, que é o que o autótrofo faz. Quando a gente fala de metabolismo heterótrofo, a gente tem a fermentação e a respiração, que vão ser as primeiras que a gente vai comentar. Fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, não tem a presença do oxigênio nesse processo, e a respiração já é um processo aeróbico na maioria dos casos, então a gente tem essa presença do oxigênio na maioria dos casos das respirações. A gente tem algumas respirações que não utilizam oxigênio em si, utilizam outros compostos, como o aceptor final de elétrons, que a gente vai ver isso, mas, de qualquer forma, a gente tem a participação da mitocôndria e a gente vai ter um aceptor final lá, que normalmente é o oxigênio. E nos autótrofos, a gente tem a fotossíntese, que tem como fonte de elétrons de energia a luz, e a quimiossíntese, que tem como fonte de energia uma reação química. Então, aqui, basicamente, o que diferencia é a fonte de energia, a fonte de elétrons, e aqui o que diferencia, normalmente, é essa presença ou não do oxigênio. Fermentação. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, o primeiro processo que a gente vai comentar é a fermentação, que, como a gente já falou, é um processo anaeróbico, ou seja, não tem a participação do oxigênio. E esse processo anaeróbico de produção de ATP, ou seja, de liberação de energia e armazenamento dessa energia em forma de ATP, vem da degradação de substâncias orgânicas. Só que a gente não consegue degradar de forma completa essa substância orgânica, porque a gente não tem o oxigênio, então a gente não consegue levar esse piruvato, essa glicose lá para dentro da mitocôndria para poder degradar de forma completa. Então a gente vai ver o passo a passo, mas por enquanto a ideia é a gente não tem oxigênio nesse processo e por conta disso a gente não consegue completar essa degradação, ou seja, degradar totalmente a glicose, e aí, consequentemente, a gente não vai ter tanta produção de energia como na respiração, que tem o oxigênio. Então, se a gente não consegue quebrar totalmente, não libera toda a energia que poderia ser liberada. E onde vai acontecer essa fermentação? No citoplasma das células. Então, a gente não precisa de nenhuma organela para isso acontecer. Acontece no citoplasma mesmo. E quais são os organismos que normalmente fazem fermentação? Os fungos, principalmente as leveduras, que são fungos unicelulares, e bactérias que vivem em ambientes pobres em oxigênio. E aí, se elas têm pouco oxigênio disponível, normalmente bactérias, principalmente que são anaeróbicas facultativas, elas vão optar pela fermentação para poder ter energia de alguma forma. Mas a gente também tem bactérias que são anaeróbicas obrigatórias, então o oxigênio é tóxico para elas, então com certeza elas sempre vão fazer fermentação. Nós temos dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação lática. A gente pode ver em alguns livros também comentários da fermentação acética, mas o que eu quero que vocês mais se preocupem, principalmente a título de vestibular, para o estudo de vocês, é a alcoólica e a lática. O que é a fermentação alcoólica? É realizado por leveduras e algumas bactérias, mas principalmente leveduras, e o que vai mudar entre essas fermentações, basicamente, é o que é produzido no final. A gente vai ter algumas outras características, mas o principal é o produto final, que a gente vai produzir o álcool etílico, ou etanol. E onde a gente utiliza muito dessa fermentação alcoólica, qual que é a importância dessa fermentação? A gente utiliza muito essas leveduras, essas bactérias, na fabricação de bebidas alcoólicas, no processo, né, de produção de pães e também para produzir álcool combustível. Tá, mas como que acontece a fermentação? A gente tem aqui a glicose, então imagine que a glicose, a gente se alimentou, essa glicose foi absorvida pelo nosso intestino, foi para o nosso sangue, chegou na nossa célula, entrou dentro do citoplasma, e essa glicose agora vai começar a ser degradada. Então, a gente vai começar a ter várias reações que estão dentro do nosso catabolismo. Então, essa glicose
que começará a ser degradada, quebrada, vai ser quebrada por meio de uma reação que a gente chama de glicólise. Por que glicólise? Lise é quebra, então a gente está quebrando a glicose, por isso glicólise. Então, quando a gente pega a glicose e quebra ela produzindo duas moléculas de ácido pirúvico, ou também que a gente pode chamar de piruvato, a gente tem essa reação que a gente chama de glicólise. Aqui está bem simplificado, tá, galera? A gente tem várias reações aqui dentro dessa grande reação que a gente chama de glicólise, mas aqui é realmente para estar simplificado, que é o que importa para a gente. Então, em várias reações, uma série de reações que acontece até a gente ter o piruvato, no final das contas, a gente vai ter o quê? Uma molécula de glicose tem 6 carbonos. Nesse processo aqui, o que a gente vai ter? Literalmente a quebra pela metade dessa molécula. Então, a gente vai formar duas moléculas de 3 carbonos, que aqui o piruvato é C3H4O3. Então, a gente vai ter duas moléculas de piruvato. No meio dessas reações, a gente vai ter liberação de energia. Então, o ADP e aquele fosfato inorgânico, como a gente viu, vai vir aqui pegar essa energia que está sendo liberada nas reações e vai sair em forma de ATP, ou seja, armazenando essa energia naquelas ligações de fosfato. Além disso, além da energia que é liberada, a gente também tem liberação de elétrons quando a gente quebra ligações. E aí a gente vai ter carreadores de elétrons muito importantes ao longo de vários processos que a gente vai ver. O NAD+, imaginem que ele é literalmente um caminhãozinho de elétrons. Então, toda vez que vocês verem NAD, FAD, tudo são carreadores de elétrons. Então, os elétrons que estão sendo liberados nessas reações estão sendo captados por esse NAD+. Então, se ele está mais, quer dizer que ele está, mais oxidado, então ele não tem muito elétron, está mais positivo, então ele entra aqui pegando elétrons, pegando hidrogênio e sai de uma forma mais reduzida, sai em forma de NADH. Então, quando a gente tem NADH, quer dizer que ele está carregando elétron, está cheio de elétron, e quando a gente tem escrito NAD+, ele está sem elétron, ele está mais oxidado, beleza? Produzimos, no final das contas, duas moléculas de piruvato. Então, lembrem, C3, então aqui eu tinha uma molécula C6, agora eu tenho duas moléculas C3, que é o piruvato. Só que esse piruvato agora pode seguir dois caminhos. Quando a gente fala da fermentação alcoólica, o que vai acontecer com esse piruvato? A gente vai ter uma descarboxilação dele, ou seja, a gente vai liberar CO2, tirar um carbono dessa molécula. E como a gente está falando de duas moléculas de piruvato, a gente está liberando 2 CO2. E aí a gente vai produzir um intermediário aqui, né? Duas moléculas desse intermediário também. E aí esse mesmo NADH que está carregando elétrons vai vir aqui nessa última reação e dar esses elétrons para essa reação, dar esses elétrons e esse hidrogênio para essa reação. Então, ele está chegando reduzido, chegando cheio de energia, de elétron, e está deixando esse elétron, deixando esse hidrogênio aqui na reação e saindo oxidado, sem elétron, sem hidrogênio. E aí, no final das contas, a gente tem a produção do etanol. Por que é uma degradação incompleta? Porque a gente, no final das contas, ainda tem uma molécula orgânica que está cheia de energia e que poderia ser quebrada e liberar mais energia para o nosso metabolismo. Só que a gente não consegue mais quebrar isso aqui, não consegue mais produzir ATP por meio da quebra dessa substância, porque a gente não tem oxigênio. Para a gente quebrar esse piruvato completamente e não produzir esse etanol, a gente precisa do oxigênio para encaminhar esse piruvato para dentro da mitocôndria. Se a gente não tem oxigênio, a gente não consegue fazer isso. E a gente tem que seguir esse caminho aqui, caso seja fermentação alcoólica, beleza? Então, cuidado, a gente tem aqui o CO2 sendo liberado na fermentação alcoólica e o etanol sendo liberado como um produto. E temos duas moléculas de ATP sendo liberadas
na fermentação. Então, somente 2 moléculas de ATP como nosso saldo energético no final. Qual é essa importância que a gente comentou da fermentação alcoólica, que ela pode ser utilizada para fazer bebidas alcoólicas? Então, quando a gente está produzindo cerveja, vinho, por exemplo, a gente pode colocar essas leveduras e essas bactérias dentro de galões, né, bem fechados para a gente não ter contato com o oxigênio e para esses organismos fazerem essa fermentação. E aí no processo, por exemplo, eu coloco a cevada, que é o carboidrato que é utilizado para a gente fazer cerveja no final. Então essa cevada vai ser degradada por esses micro-organismos que fazem essa fermentação alcoólica. No final a gente vai produzir o etanol, que vai dar origem, né, a essa bebida alcoólica. E a gente vai ter a produção de CO2 e de energia para esses micro-organismos. Então, eles são utilizados para a gente ter esse etanol no final das contas. Outra importância que a gente comentou é na produção de pães, bolos, de massas de forma geral. Que a gente utiliza muitos fermentos, né? Fermento biológico, principalmente, que é os micro-organismos vivos mesmo, que a gente coloca na massa. E aí, o que acontece? Eles pegam aquele carboidrato, né, aquela glicose que pode estar ali naquela massa e começam a fazer esse processo aqui de fermentação alcoólica. O que faz a massa crescer? A grande quantidade de CO2 que começa a ser liberada naquela massa. E aí isso expande a massa e faz a massa crescer. É o CO2. Mas por que a gente, quando come bolo, pão, a gente não fica bêbado comendo aquele bolo, aquele pão? A gente não está produzindo etanol no processo, então o que aconteceu com o etanol? Por que a gente não fica bêbado? Essas moléculas de etanol que foram liberadas, a gente está numa temperatura muito alta dentro do forno. Então esse etanol ele evaporou. Então por isso que a gente não fica bêbado quando a gente come dessas massas, né? Por isso que esses micro-organismos liberam etanol, mas o etanol não fica retido ali na massa. Beleza? Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a fermentação lática. Fermentação lática tem como diferença principal o produto que é produzido no final da reação, que é o ácido lático. Além disso, normalmente quem faz essa fermentação são bactérias, principalmente os lactobacilos, que é o que a gente ouve mais falar, o famoso lactobacilo lá do leite fermentado Yakult, né? E, além disso, a gente vai ver que a gente não tem produção de CO2 nessa fermentação, que vai ser uma outra diferença também. Onde mais pode ser realizada essa fermentação? Nas células musculares da nossa espécie, né? Então, a gente, quando a gente não tem muito oxigênio disponível, a gente está fazendo uma atividade física, a gente não tem muito oxigênio chegando no nosso músculo, as nossas células, para não deixar de ter produção de ATP, para aquela atividade que está acontecendo e está necessitando de energia, ela começa a fazer fermentação. A gente não fica bêbado enquanto a gente está lá fazendo atividade física. Então, não é fermentação alcoólica, por favor, não confunda. É fermentação lática. E esse ácido lático que é produzido é o que dá aquelas dores musculares depois de uma atividade muito intensa que a gente faz, porque a gente fez muito desse processo, né, dessa fermentação e produziu muito ácido lático. Qual a importância desse tipo de fermentação na fabricação de queijos e iogurtes coalhadas, né, na indústria alimentícia e também na nossa microbiota? O que é microbiota? São os micro-organismos que vivem no nosso organismo. Cuidado, não é flora intestinal, não é flora. Flora vem de vegetação. Esse termo é completamente errado para ser usado para a gente falar dos nossos micro-organismos que vivem dentro de nós. Então, a gente chama de microbiota. Esse é o termo correto de ser usado. Beleza? Já já a gente comenta sobre isso. Vamos ver aqui agora essa reação. A gente tem a glicose, novamente, que vai sofrer aquelas reações, como a gente já comentou, que a gente chama de glicólise. Então, a gente vai pegar a glicose, vai quebrar
e produzir 2 moléculas de piruvato. Produzimos as 2 moléculas de piruvato, quer dizer que a gente produziu 2 ATPs e produziu 2 NADHs, porque os elétrons foram absorvidos, incorporados nessa molécula, elétrons e hidrogênios, e a energia que foi liberada foi incorporada nas 2 moléculas de ATP. Lembra que o piruvato podia seguir aqui para cima para a fermentação alcoólica? Só que a gente não está falando da alcoólica, a gente está falando da lática. Então, caso a gente esteja se tratando de um organismo que faz fermentação lática, o que vai acontecer com esse piruvato? Ao invés de produzir etanol, a gente vai ter esse NADH vindo, dando elétron para esse piruvato novamente, numa sequência de reações que a gente vai ter aqui, dá elétron para essas reações, então ele chega reduzido, cheio de elétron, sai oxidado, sem elétron, e no final a gente tem a produção do ácido lático, ou também a gente pode chamar de lactato. Então, esse ácido lático, quando a gente está produzindo queijo, quando a gente quer produzir coalhada, iogurte, a gente tem esses organismos que vão fazer essa fermentação utilizando ali a lactose do leite. Então, começa a degradar a lactose, produz esse ácido lático, essa acidez vai coalhar o leite, né? Vai coalhar aquela substância ali. E por isso que a gente vai ter uma coalhada sendo produzida no final, um queijo, um leite fermentado, porque a gente tem esse ácido lático sendo produzido ali pelos lactobacilos. E qual a importância desses organismos que fazem essa fermentação na nossa microbiota? Então, a gente tem muitos fermentadores ao longo do nosso tubo digestório, que vai auxiliar na degradação das substâncias que a gente está se alimentando, para a gente absorver aquilo. Mas a gente também tem uma microbiota muito maravilhosa na região dos nossos órgãos genitais, principalmente nós mulheres, próximo ali da nossa vagina, né? Na nossa vagina, na nossa vulva, a gente tem uma microbiota muito maravilhosa que faz esse tipo de fermentação e produz esse ácido lático, deixando a região ali da vagina bem ácida. E qual a importância disso? Proteção. A gente tem uma acidez muito grande ali na vagina que é natural, e essa acidez faz com que muitos micro-organismos que poderiam tentar entrar por aquele local, causar alguma doença, não conseguem, morrem por causa daquela acidez. Então é uma forma de proteção que a gente tem nessa região que poderia, né, ser uma porta de entrada para muitos patógenos. Então, por isso que é muito recomendado a gente não utilizar nenhum tipo de sabonete íntimo, até mesmo sabonete, né, de forma muito exagerada, uma higiene demais, vamos dizer assim, pode ser até ruim para essa área, porque a gente pode matar essa microbiota que realiza esse processo e proporciona essa proteção para essa área. Então, cuidado, não, meninas, não utilizem tanto sabonete nessa região. O ideal é só mesmo lavar com água para a gente não matar essa microbiota, beleza? Então, só para a gente recapitular, na fermentação, a gente tem essa etapa que a gente chama de glicólise, que é a glicose sendo quebrada e produzindo 2 moléculas de piruvato. Nessa reação, a gente tem a produção de 2 ATPs, 2 NADHs. E quando a gente fala de fermentação, a gente tem 2 tipos. A fermentação alcoólica, que a gente tem a produção de CO2 e a produção de etanol. E a fermentação lática, que a gente tem a produção do ácido lático. Então, a gente não pode utilizar, por exemplo, lactobacilos para poder fazer um bolo, fazer um pão, porque não vai ter o crescimento da massa, porque a gente não tem liberação de CO2 aqui, de jeito nenhum. Então, não poderiam ser utilizados para esse caso, por exemplo. Então, cuidado com esses detalhes, essas diferenças. Aqui a gente tem liberação de CO2, aqui a gente não tem. Aqui a gente tem produção de etanol e aqui é de ácido lático, mas todas as fermentações têm como saldo energético 2 moléculas de ATP, somente 2 moléculas de ATP, beleza? E todos esses processos ocorrem
no citoplasma daquele fungo, daquela bactéria, daquele micro-organismo que está fazendo o processo. Ou mesmo, né, da nossa célula, por exemplo, muscular, que está fazendo essa fermentação lática aqui. Então, é no citoplasma dessa célula muscular. Show? Agora, vamos falar um pouquinho sobre respiração. Lá na fermentação, a gente falou que era um processo anaeróbico. Agora, a gente já está se tratando de um processo aeróbico, porque a gente tem a participação dos oxigênio, do gás oxigênio. E a gente vai ter a produção de ATP, ou seja, a gente vai ter liberação de energia nessa quebra dessa glicose e vai ser armazenada em forma de ATP. E a gente vai produzir muito mais ATP do que a gente produz lá na fermentação. Por quê? Porque tendo oxigênio, a gente consegue degradar totalmente essa glicose. Então, a gente vai ter uma degradação completa dessas substâncias orgânicas, que podem ser carboidratos, como a gente sempre comenta da glicose, mas também podem ser ácidos graxos, por exemplo, se a gente estiver se tratando, né, de lipídios. Então, essa aqui é a equação geral que a gente utiliza para a respiração. Então, C6H12O6, que é a molécula de glicose, com 6 moléculas de oxigênio, vão liberar no final de todo o processo 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Então, a gente vai ver isso tudo acontecendo. A gente tem muito mais coisa que a gente poderia colocar aqui, ATP, NAD, FAD, tem muitas coisas, só que aqui é bem mesmo simples, bem geral. A respiração ela é dividida em 3 etapas. A glicólise, que a gente já conhece um pouco, glicólise, quebra da glicose produzindo 2 moléculas de piruvato e que sempre acontece no citoplasma da célula, então essa primeira etapa a gente já conhece. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, que vai acontecer na matriz mitocondrial da mitocôndria. Lembra o que é a matriz mitocondrial que a gente viu na aula de organelas? Então, a gente tem a mitocôndria, aquela região, aquele fluido que está lá dentro da mitocôndria, depois que passou as 2 membranas que a gente tem na mitocôndria, aquele fluido interno é a matriz mitocondrial. E a gente tem a última etapa que a gente chama de fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons, que a gente também pode chamar, mas normalmente a gente fala da fosforilação oxidativa e dentro dessa fosforilação a gente tem a cadeia transportadora de elétrons. Só que a gente às vezes comenta como cadeia transportadora de elétrons, mas ela é um componente da fosforilação oxidativa. E onde vai ocorrer? Na membrana interna da mitocôndria. Então, a gente tem 2 membranas da mitocôndria, uma externa e uma interna. Então, a gente vai ter toda essa etapa acontecendo na membrana interna, principalmente naquelas pregas da membrana interna, nas cristas mitocondriais, beleza? Então, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise. Glicólise é uma sequência de reações que vai acontecer no citoplasma da célula, como a gente já viu, e a gente vai ter a quebra da glicose e formação de 2 moléculas de piruvato. Então, como é que vai funcionar a glicólise? Mesmo a gente já sabendo a ideia geral, a gente vai ter alguns detalhes, né, que vão acontecer aqui na nossa respiração. Então, a gente tem 6 átomos de carbono, C6H12O6. Então, glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, então 2 piruvatos. Só que a gente vai ter várias coisas acontecendo ao longo desse caminho. Então, primeiro, para a gente ter o início da glicólise em si, aqui na respiração, a gente precisa gastar ATP. Então, vai chegar 2 moléculas de ATP aqui nessa reação para deixar essa molécula de glicose bem estável para ela poder reagir. E esse ATP vai doar um fosfato, vai sair sem fosfato. Vai doar um fosfato, vai sair sem fosfato. Doando energia para essa molécula que a gente vai chamar de frutose 1,6 de fosfato. Então, no carbono 1 a gente vai ter um fosfato e no carbono 6 a gente vai ter outro fosfato ligado.
essa molécula agora vai começar a ser quebrada em duas moléculas. Então, a gente vai começar a ter liberação de elétrons de hidrogênio, liberação de energia. Então, a gente tem elétrons sendo pegados aqui pelo NAD+, saindo 2 NADH. E a gente vai ter cada piruvato aqui sendo formado, liberando duas moléculas de ATPs daqui e duas moléculas de ATPs desse outro lado. Então, no final das contas, o que a gente teve? 2 NADH sendo produzidos. Então, a gente tem aqui NADH carregando elétron, carregando hidrogênio, que depois a gente vai entender para onde ele vai, o porquê dele carregar esse elétron. A gente vai ter 2 ATPs que vão ser gastos no início, só que no final das contas, a gente tem 4 ATPs sendo produzidos. Então, é como se primeiro eu começasse com um saldo negativo de menos 2 ATPs e no final eu tivesse 4 ATPs. Então, 4 ATPs menos 2, eu fiquei com um saldo total no final de 2 ATPs sendo produzidos. Então, é como se eu gastasse 2 ATPs primeiro, eu te desse R$2 para você me dar R$4 no final. Então, meu saldo final, eu fiquei com R$2, 2 ATPs. E no final, eu tenho 2 moléculas de piruvato aqui que foram liberadas depois dessa glicólise. Beleza? A próxima etapa da nossa respiração é o ciclo de Krebs. Imaginem que aquele piruvato que está indo em direção à nossa mitocôndria, está lá no citoplasma vindo em direção à nossa mitocôndria para ele seguir para a respiração celular. Para ele entrar nesse ciclo de Krebs, ele precisa sofrer uma modificação. Ele precisa ser convertido na molécula que a gente chama de acetil-CoA. Tá vendo que a gente tem 2 carbonos e aqui a gente tem 3 carbonos? Então, a gente vai ter uma descarboxilação, uma liberação de CO2 aqui nessa reação. Além disso, se a gente quebra uma ligação, a gente libera elétrons e hidrogênios. Então, a gente tem a produção de um NADH aqui. E a gente vai incorporar esse grupo CoA, formando esse acetil-CoA. Aí sim, esse acetil-CoA que está sendo ali liberado na matriz da nossa mitocôndria, vai ser incorporado nesse ciclo que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Galera, é uma série de reações que acontece aqui. Então, a gente tem o oxaloacetato, succinato, fumarato, vários intermediários que com certeza vocês já ouviram falar desse ciclo. Não quero que vocês se preocupem com esses intermediários. Eu quero que vocês tenham uma noção geral do que acontece no ciclo. Então, esse acetil-CoA vai ser degradado ao longo de várias reações e vai produzir 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, ou seja, eu estou liberando elétron, liberando hidrogênio aqui. Também estou liberando energia, então eu vou ter a produção de GTP. Por que GTP? Porque não há ATP. A vem de adenina, porque a gente tinha a base nitrogenada adenina ligada lá na molécula de ATP. A diferença aqui é que eu vou ter uma guanina ligada naquela molécula de GTP. Então não muda nada. A minha energia está sendo armazenada naquelas ligações de fosfato. Só que ao invés de adenina, eu vou ter uma guanina. É bem menos frequente essa molécula guardando energia nas nossas células, mas também existe, tá? E a gente vai ter um outro carreador de hidrogênio, de elétrons, que é o FAD. FAD, do jeito que está escrito aqui, ele está oxidado, sem elétron, sem hidrogênio. Ele chega aqui, pega o elétron e o hidrogênio que está sendo liberado na reação e ele sai super reduzido, cheio de energia, ele sai em forma de FADH2. Então, já já a gente vai comentar para onde esses FADs, esses NADs vão com esses elétrons, esses hidrogênios, tá bom? Só que, beleza, eu tenho aqui um piruvato fazendo isso tudo. Só que eu não tenho 2 moléculas de piruvato que são liberadas na glicólise. Então, tudo isso aqui vai acontecer 2 vezes. Então, por exemplo, se um acetil-CoA libera 2 CO2, 2 acetils-CoAs vão liberar 4 CO2, 6 NADHs, 2 GTPs,
2 Fá de H2, que é o saldo que eu coloquei aqui para vocês em relação ao ciclo de Krebs. Eu não coloquei esses aqui, que é uma reação intermediária antes do ciclo de Krebs. Eu vou colocar na tabelinha que está no final do slide para vocês essa reação aqui, que eu teria 2 CO2 sendo liberados e 2 NADH sendo liberados também, tá? Então, esse saldo total que está aqui é só referente ao ciclo de Krebs em si, que seria 4 CO2, 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 GTPs. Beleza? E a última etapa da respiração é a fosforilação oxidativa. Ela é constituída de uma cadeia transportadora de elétrons, como a gente já comentou, e essa cadeia está acoplada à produção de ATP. E para a gente ter essa cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter o gás oxigênio, o O2, como um aceptor final de elétrons. Isso é muito importante, nunca esquece disso. É onde o oxigênio é utilizado. Ele é utilizado na respiração nessa última etapa, quando a gente fala, né, de respiração celular. Onde ocorre essa etapa? Lá na membrana interna da mitocôndria, principalmente naquelas cristas mitocondriais, naquelas dobrinhas, mas vocês podem pensar que é na membrana interna como um todo. E a gente vai ter um saldo de 26 a 34 ATPs, podendo ter uma variação. Por quê? Porque a gente não tem uma máquina de 100% de rendimento, a gente tem perdas de energia. Então, a gente tem um intervalo aí de produção de ATP, sendo o máximo, né, o 100% de rendimento, e esse sendo normalmente o mínimo que a gente teria. Esse termo aqui, já já a gente vai comentar dele, eu deixei escrito aqui para vocês não se esquecerem. E quando eu falar sobre, vocês não estranharem o nome. A gente vai explicar já já o que seria essa teoria quimiosmótica, nessa força protomotiva, tá bom? Aqui, galera, eu coloquei uma foto da membrana interna da mitocôndria. Já já eu vou mostrar para vocês um esquema que vai resumir toda a respiração e a gente vai conseguir ter uma visão mais geral. Mas imaginem que o piruvato estava lá no citoplasma, entrou dentro da mitocôndria, na matriz da mitocôndria, naquele fluido interno da mitocôndria, teve o ciclo de Krebs, e agora a gente vai ter todos os NADs e todos os FADs sendo encaminhados para a membrana interna da mitocôndria. Então, todos esses elétrons, esses hidrogênios, vão ser encaminhados para essa região aqui da membrana interna da mitocôndria. E como qualquer membrana, a gente tem proteínas integradas nessa membrana, né, nessa bicamada de fosfolipídios. Então, a gente tem várias proteínas que vão transportar esses elétrons ao longo de uma cadeia transportadora de elétrons, como o próprio nome diz. Então, o que vai acontecer? Todos os NADs e todos os FADs vão deixar o elétron nessas proteínas. Então, tá vendo que o NAD está chegando aqui e está deixando o elétron nessa proteína. O FAD também está deixando o elétron aqui, está passando por essa proteína também. Então, esses elétrons, quando são recebidos por essas proteínas, essas proteínas vão ficar mais energéticas, vão mudar a conformação delas, que elas estão recebendo uma carga negativa a mais, elas não vão estar mais nesse estado fundamental delas, mais estável. Então, elas vão estar mais energéticas, com uma carga negativa a mais. Então, elas vão mudar a conformação delas. E nesse mudar de conformação, esses H+, que estão sendo liberados aqui, esses íons de hidrogênio que estão sendo liberados aqui, vão ser bombeados para a região intramembranar. Aqui eu tenho a membrana mais interna. Lembrem que vou tentar desenhar aqui, que a gente tem uma membrana que é mais externa à mitocôndria. Então, a gente vai ter uma região, um espaço entre as membranas aqui. Então, esse espaço que a gente chama de espaço intramembranar vai ser aonde esse hidrogênio está sendo lançado. Então, esse hidrogênio que essa proteína, ao receber o elétron, bombeou para cá, vai ficar nesse espaço intramembranar. Só que essa proteína não vai ficar com esse elétron para sempre, nem essa aqui.
ela vai passar esse elétron para a próxima proteína, para que ela volte para o estado menos energético dela, para ela voltar a estar estável novamente. Então, esse elétron aqui vai passar para a próxima proteína, e aí, consequentemente, para a próxima. Essa proteína que recebeu esses elétrons vai bombear mais H+, porque ela mudou a conformação dela, bombeou H+ para cá. E aí o elétron vai para a próxima proteína, porque ela quer voltar para o estado mais estável dela. Essa proteína aqui que está com o elétron vai passar para a próxima, porque ela quer ficar estável de novo. Essa proteína vai bombear H+ quando receber esse elétron. E aí esse tanto de H+ que vai ficar aqui nessa região, galera, ou seja, esse espaço intramembranoso vai ficar super concentrado de H+. Se eu tenho uma concentração maior de H+ aqui e menor de H+ aqui, qual que é a tendência natural? Esse H+ entrar para dentro da mitocôndria, para que esses dois meios fiquem com a mesma concentração, ou seja, a tendência é acontecer um transporte passivo aqui, uma difusão, né? Só que vai ser uma difusão simples ou facilitada? Facilitada, porque a gente está falando de uma molécula que tem carga, ela não consegue passar aqui entre os fosfolipídios, então ela tem que passar por dentro de uma proteína. E aí esse H+ vai passar por dentro de uma proteína, e essa proteína que quando receber essa carga sendo passada dentro dela, ela vai girar e lá dentro dela a gente vai ter ADP e fosfato inorgânico. Quando ela girar, ela vai juntar esses dois componentes e formar ATP. Então o que aconteceu aqui? Uma força protomotiva, ou seja, uma força motora dessa grande quantidade de H+, fez com que essa enzima, essa proteína, girasse, ou seja, essa grande quantidade, esse grande fluxo de H+ serviu como uma força motora para essa proteína girar e juntar ADP e fosfato e formar ATP. Então, o que faz na célula, na mitocôndria, ter a formação de ATP? Esse fluxo muito grande de H+ que passa por dentro dessa proteína. E como é que a gente chama essa proteína? A gente pode chamar de sintase de ATP, ou a gente pode chamar essa proteína de ATP sintase, que é um outro nome também que eu gosto mais, que ela passa bem essa ideia, né, do que realmente ela faz. Então, a ATP sintase é a proteína que faz ATP. É esse momento que a gente tem a síntese, né, do ATP. Beleza, só que essa proteína aqui ficou com esse último elétron, né? Se essa proteína ficar com esse elétron, essa proteína não vai ter para quem passar elétron. E, consequentemente, essa vai ficar com elétron, essa não vai ter para quem passar, essa não vai ter para quem passar, essa não vai ter para quem passar, e os NADs e os FADs não vão ter para quem passar nada. E aí, consequentemente, essa cadeia transportadora de elétrons vai ficar sem funcionar, porque a gente não vai ter ninguém para receber esse último elétron. E isso acontece quando a gente não tem oxigênio. Então, essa cadeia transportadora para e a gente não consegue ter NAD e FAD para continuar a respiração celular. Então, a gente para a respiração. Então, qual é a importância desse oxigênio aqui? Ser o aceptor final de elétrons, ou seja, ele é quem está sempre recebendo esse último elétron dessa proteína. E aí, quando ele recebe esse elétron, ele fica super energético, reage com 2H+ que estão aqui na matriz, né, mitocondrial, formando no final água. Então, a água ela é produzida a partir dessa reação onde o oxigênio recebe o último elétron e forma no final essa água. Beleza? Então, a gente tem aqui, lembrando, um fluxo de H+ muito intenso que serve como uma força motora para eu fazer ATP. E isso é a força protomotiva que estava escrita no slide anterior, daquela teoria quimiosmótica, que é essa teoria, quando a gente estava estudando a mitocôndria pela primeira vez, a teoria que a gente elaborou para
tentar explicar como é que era produzido esse ATP. Então, esse fluxo de H+, que é gerado por causa dessa passagem de elétrons ao longo das proteínas, é o que faz a gente ter o ATP sendo produzido no final das contas. Aqui, galera, eu coloquei um slide mesmo de resumo para a gente dessa respiração. Então, a gente tem aqui a glicose, que está entrando dentro da célula e vai começar a sofrer aquela série de reações, né, que a gente chama de glicólise, produzindo no final 2 moléculas de piruvato. Nessa produção, a gente também tem ATP e NADH, e esse piruvato vai ser encaminhado para dentro da mitocôndria para a gente fazer 2 moléculas de acetil-CoA, que vão ser essas moléculas que vão entrar dentro do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, que como a gente comentou, acontece 2 vezes, que a gente tem 2 moléculas de piruvato, vai produzir ATP, ou que a gente também pode chamar de GTP, vai produzir NADH, vai produzir FADH2, a gente também viu que produz CO2. E para onde esses NADs e esses FADs vão ser encaminhados? Todos esses NADs e FADs que foram produzidos ao longo de todas as fases, para a nossa cadeia respiratória, para a nossa cadeia transportadora de elétrons, que acontece na membrana interna aqui da mitocôndria, que vai ter toda aquela cadeia transportadora, ou seja, todo aquele fluxo de elétrons ao longo das proteínas, para que a gente tenha uma concentração muito grande de H+ entre as membranas aqui da mitocôndria, e aquela força motora desse fluxo de H+ vai fazer com que a gente tenha uma produção de cerca de 26 ATPs aqui. E aí, juntando com os ATPs das outras etapas, em geral, em média, a gente tem uma produção de 30 ATPs na respiração celular. Galera, eu pus aqui essa tabelinha que resume basicamente todos os saldos que a gente viu de todas as etapas. Então, essa tabelinha que é ouro, não percam de jeito nenhum, imprimam, preguem no caderno de vocês, que vocês sempre gostam de ter esses saldos. Então, eu pus aqui saldo da glicólise, o saldo daquela etapa meio que intermediária, né, para a gente entrar no ciclo de Krebs, então, piruvato sendo processado e convertido em acetil-CoA. Ciclo de Krebs é a fosforilação oxidativa, que dentro dela a gente tem a cadeia transportadora de elétrons, beleza? E no total a gente tem 6 CO2, 10 NADH, 2 FADH2 e 30 a 38 ATP sendo produzidos, beleza? Então a gente terminou essa ideia dos metabolismos heterótrofos e agora a gente entra nos metabolismos autótrofos, que é a fotossíntese e a quimiossíntese. Quando a gente fala de fotossíntese, síntese vem de produção e foto vem de luz. Então é a síntese de substâncias orgânicas e a gente utiliza como fonte de energia a luz solar. E aí no processo a gente tem CO2 e água sendo utilizadas como reagentes e como produto a gente tem essa substância orgânica e liberação de oxigênio. Então a gente tem essa equação geral aqui, bem parecida com a respiração, só que a respiração é nesse sentido e a fotossíntese é daqui para lá. Então cuidado com isso, na fotossíntese a gente libera oxigênio e produz a glicose, e utiliza o CO2 e água como base. E na respiração a gente quebra essa glicose, precisa de oxigênio e no final a gente tem esses produtos. Então, basicamente, uma é o inverso da outra. Quem faz fotossíntese? Quem tem cloroplasto, principalmente, que são as plantas e as algas. E nós também temos bactérias que fazem fotossíntese, que são as cianobactérias. Cuidado, bactérias não têm cloroplastos, então como é que elas fazem essa fotossíntese? Todos os processos que a gente vai falar aqui, a gente vai falar baseado em cloroplasto. Então, algumas coisas não vão caber tanto para cianobactérias, é mais só a ideia do processo em si que
é mais válido para elas, porque elas não possuem cloroplasto, elas são bactérias, são organismos procariotos, não têm organelas membranosas. Então, essas cianobactérias elas vão precisar de uma rede de membranas que é derivada da própria membrana plasmática dessas bactérias, mas como se fosse uma invaginação dessa membrana, e essas membranas fotossintetizantes é que vão possibilitar um pouquinho, né, das etapas que a gente vai comentar aqui para fazer o processo da fotossíntese. Então, cuidado, a gente não tem cloroplasto nas cianobactérias, então algumas coisas não são tão aplicadas a elas, mas a gente tem uma rede de membranas bem simples que vai ajudar esses seres a conseguirem fazer esse processo, tá? A fotossíntese ela é dividida em duas etapas, que já a gente comenta dessas duas etapas. Antes da gente falar dessas etapas, antes que eu me esqueça, plantas e algas, além de fazerem fotossíntese, elas também fazem respiração. Quem faz respiração? Basicamente, quem tem a mitocôndria. Então, plantas e algas, além de terem cloroplasto e fazerem fotossíntese, também possuem respiração. Porque toda essa glicose que é produzida, ela precisa ser quebrada para poder liberar o ATP que elas vão utilizar para poder crescer, para poder fazer todo o restante do metabolismo. Então, a gente vai comentar disso também no final dessa ideia da fotossíntese. Mas já vão absorvendo um pouquinho disso, para quando chegar lá, vocês não acharem mó estranho planta fazer respiração celular, respirar, né? E fazer fotossíntese também. Então, primeiro, vamos focar aqui agora. Duas etapas que a gente tem na fotossíntese, a etapa fotoquímica e a etapa química. A etapa fotoquímica, ela ocorre na membrana do tilacoide, que é aquela bolsinha que tem dentro do cloroplasto, que já a gente vai ver. E a etapa química, que acontece no estroma, que é aquele fluido interno do cloroplasto, que também eu já vou recapitular com vocês. Essas etapas, elas também podem ter outros nomes, que é o que com certeza vocês falam pra caramba, que é a fase clara e a fase escura. Cuidado, gente. Quando eu falo fase clara, fase escura, fica parecendo que essa aqui acontece de dia e essa acontece de noite. Ou seja, que a etapa química ela não precisa de luz. Então, a gente tem uma dependência, só que indireta de luz aqui. E ela acontece de dia, sim, podendo acontecer de noite, mas também de dia. Então, cuidado com esses nomes para não haver uma confusão. Então, eu sugiro que vocês gravem como etapa fotoquímica, etapa química. Podem falar fase clara, fase escura, mas se vocês usarem esses nomes, que vocês estejam bem conscientes de que não é ao pé da letra, não é uma fase escura de fato. A gente tem uma dependência da luz, só que é mais indireta, só que a gente tem. E a fase química também ocorre de dia, não é só de noite. Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha dessas etapas que a gente tem na fotossíntese, que é um processo bem complexo. A gente tem a etapa que é a fotoquímica e a etapa química. Como a gente já comentou, a fotoquímica acontece no tilacoide, principalmente, também pode acontecer nas lamelas, e já eu sinalizo para vocês o que seriam essas lamelas, mas podem focar principalmente como tilacoide. E a fase química acontece no estroma, naquele fluido do cloroplasto. A fase fotoquímica, ela é chamada fotoquímica porque ela necessita de luz para acontecer. Então, ela só vai acontecer de dia, por isso que ela tem muito esse nome de fase clara. E a etapa química são várias reações químicas que vão acontecer sem essa dependência direta da luz. Mas a gente tem uma dependência indireta. Por quê? Porque todos os produtos que são produzidos aqui na etapa fotoquímica, que a gente vai ver quais são, vão ser utilizados na fase química. Então, se não tiver essa fase, não tem a fase química. Então, por isso que a gente tem uma dependência indireta aí da luz. Aqui a gente tem um esquema do cloroplasto, que a gente viu já na aula passada sobre membranas. Então, a gente tem aqui
o cloroplasto com os seus tilacoides, que são esses pacotinhos que estão interligados entre si por essas membranas, que seriam as lamelas. Esse espaço, esse fluido todo que está aqui dentro do cloroplasto, né, seria o estroma. E aqui a gente tem um zoom do pacotão de tilacoide que a gente chama de granum, e dentro do tilacoide a gente chamaria de lumen do tilacoide. Mas não precisa se preocupar com esse nome, pode falar só região interna do tilacoide, que está de boas. Nesse tilacoide aqui na membrana dele, como a gente também viu na aula passada, a gente vai ter os pigmentos que vão absorver a luz, como a clorofila. Então a gente vai ter um complexo antena, literalmente, uma antena por quê? Porque vai captar essa luz. Então esses pigmentos que vão estar aqui na membrana do tilacoide, como a clorofila, que está aqui simbolizada a molécula dela, vai absorver essa luz e vai desencadear todos os processos da fotossíntese que a gente vai ver. Lembrando só que a gente tem aqui na clorofila, esse pigmento, a gente tem um íon magnésio aqui ajudando na estabilidade dessa molécula. Agora a gente vai falar das etapas da fotossíntese. A primeira etapa é a etapa fotoquímica, que acontece na membrana do tilacoide, principalmente. Então aqui, essa imagem é como se ela fizesse um zoom no nosso tilacoide, na nossa membrana do tilacoide. Então eu fiz um zoom e trouxe essa membrana do tilacoide aqui pra gente, que vai ser bem semelhante à nossa cadeia transportadora de elétrons lá na respiração. Então lembra que a gente tem proteínas associadas àquela membrana, e essas proteínas vão passar elétrons entre elas, e a gente vai ter um bombeamento de H+, para a gente ter produção de ATP. Então vai acontecer basicamente a mesma coisa aqui. Só que, de onde vêm esses elétrons? Não está vindo de NAD nem de FAD, porque a gente não está degradando nenhuma substância orgânica para a gente ter esses elétrons. Esses elétrons estão vindo de energia da luz. Então, a gente tem fotossistemas, né, que seriam essas proteínas, que tem muitos pigmentos aqui, como clorofila, que estão formando esse complexo de antena que a gente chama. Então, esse complexo de antena vai servir literalmente como uma antena para absorver essa energia solar, que está cheia de elétrons. Então, essa proteína, esse complexo, esse fotossistema que estava estável, que estava com uma carga X, agora ele vai ficar muito mais negativo. E aí, essa ideia do negativo é o quê? Pô, se eu estou muito negativo, eu quero voltar para o meu estado de menor energia, mais estável. Então, eu vou passar esse elétron para uma outra proteína. E aí, essa proteína vai passar esse elétron para outra proteína, porque ela também quer voltar para o estado mais estável. Essa proteína aqui, que recebeu esse elétron, vai mudar de conformação, e nesse mudar de conformação, ela vai bombear H+. Só que ela vai bombear H+ de onde para onde? Aqui a gente está no estroma. Então lembra, aqui a gente está olhando para dentro do tilacoide, para dentro da bolsinha, e aqui fora a gente está no estroma, nessa parte externa aqui aos tilacoides. Então, a gente está pegando H+ aqui do estroma e bombeando para dentro do tilacoide. Essa proteína que está com elétron, ela vai querer passar para a próxima proteína para ela ficar estável, que vai passar para a próxima. E essa aqui também é um complexo de antena que está absorvendo ainda mais elétron, que vai passar para a próxima, que vai passar para a próxima. E aí, o que está acontecendo aqui? Esse complexo aqui proteico, a gente chama ele de citocromo. Esse citocromo é o responsável por bombear esses H+, bombear pra caramba esse H+, essa quantidade de H+, para dentro do tilacoide. Imagine que quanto mais elétron que a gente vai absorvendo aqui pela luz solar, mais elétron vai passando pelo citocromo e mais H+ vai sendo bombeado aqui. Se a gente vai ter uma grande quantidade de H+ aqui sendo bombeado, esse meio vai ficando cada vez mais concentrado de H+.
E aí qual que vai ser a tendência natural desse H+? Sair do tilacoide e voltar aqui para o estroma para deixar tudo na mesma concentração. Só que vai acontecer um transporte facilitado, porque a gente tem cargas para serem passadas ao longo da membrana. Ela não consegue passar aqui pelo fosfolipídio, tem que passar por dentro de uma proteína. E que proteína é essa? A ATP sintase. Então, a ATP sintase vai servir como um canal por onde o H+ vai passar. E, novamente, esse grande fluxo de H+ vai servir como uma força motora para essa ATP sintase girar, pegar ADP, pegar fosfato inorgânico, juntar e fazer ATP. Então, esse fluxo muito grande de H+ vai servir como uma força protomotiva para que forme ATP. Beleza? Outra fonte de elétrons que a gente tem é a água. A água ela pode sofrer uma fotólise, ou seja, uma quebra por meio da luz. Então, essa luz também pode se incidir aqui na água dessa célula lá da folha que está recebendo essa luz, que está cheio de água no seu cloroplasto. Então, essa água ela pode ser quebrada por meio da luz, que é a fotólise da água, liberando 2H+ e oxigênio. Opa, então esse oxigênio aqui, que eu vou até marcar para vocês, é produzido aqui na fase fotoquímica, por meio da fotólise da água. Então, nunca esqueçam disso. O oxigênio, ele não vem do CO2, a gente não está tendo participação do CO2 em nenhum momento aqui ainda. O oxigênio, ele é liberado por meio da fotólise da água, que é a energia luminosa chegando aqui, quebrando essa água, liberando mais elétrons para essa cadeia transportadora de elétrons e, consequentemente, produzindo esse oxigênio. Show? Beleza, gente, só que essa última proteína aqui, se ela não tiver ninguém para doar elétron, o que vai acontecer? Essa penúltima não vai ter para quem dar elétron, essa antepenúltima não vai ter para quem dar elétron e tudo isso aqui vai parar. Então, a gente não vai ter produção de ATP. Então, quem vai ser o nosso aceptor final de elétrons nesse caso aqui? O NADP+, que é basicamente também um transportador de elétrons de hidrogênio que a gente tem nas plantas. Então, o NADP+, vai pegar esses elétrons e vai virar NADPH. Então, aqui ele está bem oxidado, chegou aqui e agora ele está reduzido, cheio de elétrons, cheio de hidrogênio. Só que nós temos nessa fase fotoquímica o que a gente chama de fotofosforilação cíclica e acíclica. Quando a gente tem os elétrons passando aqui, igual eu falei para vocês agora, e o NADPH sendo formado, a gente tem uma fotofosforilação acíclica, porque a gente não está tendo um ciclo. Só que esse elétron, ao invés dele acabar no NADPH, ele pode voltar para o citocromo e ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro. Então, esse elétron ele pode ficar fazendo esse ciclo interminável aqui para que mais H+ seja bombeado para cá e, consequentemente, mais ATP seja produzido. Então, a gente tem duas fotofosforilações. Uma acíclica, que é aquela primeira que a gente falou, produzindo NADPH, e uma cíclica, que é esses elétrons voltarem para o citocromo e ficar aqui, ó, fazendo esse ciclo o tempo todo. Então, o que manda a célula fazer esse elétron voltar ou fazer esse elétron vir para o NADPH? A necessidade. Então, se essa célula, se a planta como um todo, por exemplo, precisa de mais NADPH, esse elétron vai ser captado pelo NADP+, para produzir NADPH. Se não precisa de tanto NADPH, já tem muito na célula, consequentemente a gente vai ter pouco NADP+. Consequentemente, esse elétron não vai ser capturado aqui, ele vai voltar, voltar, voltar. Então, significa que a gente precisa de mais ATP
Então, a gente tem muito ADP aqui, a gente tem pouco ATP. Então, dependendo da necessidade da célula, esse elétron ou vai fazer essa etapa cíclica ou vai fazer essa etapa acíclica. Então, o que manda é a necessidade da célula. Show de bola? Então, lembrem que a etapa fotoquímica, ela tem várias etapas dentro dela. Primeira etapa, fotólise da água, que a gente tem a liberação do oxigênio. E a gente tem duas fotofosforilações, a acíclica, produzindo NADPH, e a cíclica, que manda principalmente nessa produção de ATP, porque a gente vai ter mais bombeamento de H+ aqui para dentro. Uma curiosidade para vocês é quando a gente tem a utilização de herbicidas, né, que são substâncias que matam muitas ervas daninhas, né, muitas plantas, que normalmente são pragas em alguma plantação, esses herbicidas principalmente agem nessas proteínas, interrompendo essa cadeia transportadora de elétrons, essa fotofosforilação. Então, só de curiosidade para vocês mesmo, no momento que a gente interrompe isso aqui, a gente acaba com a produção de ATP e NADPH e, consequentemente, a gente não vai ter produção de glicose, porque a gente vai ver que esse NADPH e esse ATP é utilizado lá na próxima fase, na fase química, para poder fazer glicose. E se a gente não tem produção de glicose, essa planta morre. Então, por isso, essa ação aí do herbicida matando essas ervas. A fase química da fotossíntese, gente, é aquele famoso ciclo de Calvin. Esse ciclozinho que eu coloquei para vocês aqui. O ciclo de Calvin ele é baseado na fixação do CO2. Então, esse carbono do CO2 vai ser a nossa fonte de carbono. Então, esse gás é a nossa fonte de carbono para a gente produzir uma substância orgânica, né? Uma molécula de glicose. Então, nós temos a rubisco, que é a enzima responsável pela fixação do CO2. Esse CO2 vai ser fixado pela rubisco, fixado, incorporado em vários intermediários ao longo desse ciclo. E, novamente, não precisam se preocupar com todos os intermediários em saber esses nomes. Eu quero que vocês lembrem que os ATPs e os NADPHs que a gente produziu lá na fase fotoquímica, que foram produzidos na fase que a gente chama de clara, né, que tem uma dependência da luz, vão ser utilizados aqui na nossa fase química, para a gente dar energia, dar elétrons e hidrogênios para a gente produzir a nossa glicose. Então, a gente está gastando essa energia e gastando esses elétrons para que a gente tenha esse ciclo de Calvin. Então, por isso que a fase química ela tem uma dependência indireta da luz, porque a gente, se não tiver ATP, se não tiver NADPH, a gente não tem esse ciclo, a gente não tem produção de glicose. E isso aqui só é produzido se tiver luz naquela primeira fase lá da fotoquímica. Uma curiosidade, a rubisco ela é chamada de ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase. Então, esse nome gigante, no final das contas, a gente apelidou ela de rubisco, que é só para os íntimos, né? Claro. Então, vocês que estão super íntimos da biologia estão totalmente autorizados a chamá-la de rubisco. Essa rubisco, gente, ela tem uma afinidade tanto ao CO2, por isso carboxilase, tanto ao oxigênio, oxigenase. Só que ela tem uma afinidade muito maior pelo O2 do que pelo CO2. E por conta disso, algumas plantas ao longo da evolução desenvolveram características anatômicas e fisiológicas para evitar que essa rubisco tenha menor contato, né, possível com o oxigênio e tenha maior contato com o CO2. Então, evitar de alguma forma que ela tenha contato com o oxigênio. Porque se ela tiver contato com o oxigênio, ao invés dela incorporar CO2 aqui nesse ciclo, ela vai incorporar O2. E a gente vai ter uma perda de energia, uma perda de carbono muito grande. Então, acaba sendo um desperdício muito grande para aquela planta, para aquela alga, essa interação do oxigênio, né, do O2 com a rubisco.
Então, por conta disso, a gente tem plantas que a gente chama de plantas C4, plantas CAN, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, caso a Ju também comente com vocês em fisiologia vegetal, vocês já vão estar com uma ideia geral, que são plantas que têm características anatômicas e fisiológicas bem específicas, porque elas normalmente estão em ambientes muito quentes, onde a gente tende a ter uma interação com o O2 muito maior com a rubisco do que o CO2 com a rubisco. Então, por conta disso, para a gente não ter esse desperdício de carbono e de energia, a gente teve ao longo da evolução dessas plantas algumas características anatômicas e fisiológicas para que elas possam perder menos carbono e energia nesse processo, ou seja, não ter o O2 interagindo tanto assim com a rubisco, tá bom? Dê uma pesquisada sobre e qualquer coisa, vocês me procuram no WhatsApp, me tiram dúvida comigo, com a Ju ou com o Belinati, porque essa parte é bem mais específica, é mais de curiosidade mesmo. São raras as provas que caem sobre plantas C4, plantas CAN. Mas qualquer coisa, quem tiver curiosidade aí, é só me procurar. A fotossíntese, galera, ela é dividida naquelas fases que a gente comentou, fase fotoquímica e química. Só que a gente tem fatores que vão afetar essa fotossíntese, como a temperatura, a luz e a concentração de CO2. Por quê? A gente precisa de luz, é a nossa fonte de elétrons. A gente precisa de CO2, é a nossa fonte de carbono. E a temperatura também vai influenciar bastante, porque se eu tenho mais luz chegando ali, consequentemente, a minha temperatura na superfície daquela folha está aumentando. Então, a gente também vai ter essa temperatura afetando nessa fotossíntese. Então, aqui eu coloquei gráficos que vão ilustrar para a gente essas influências. Então, aqui eu tenho a taxa fotossintética no meu eixo Y e a temperatura no eixo X, a intensidade da luz no eixo X e a concentração de CO2 no eixo X. Então, quando eu falo de temperatura, quanto maior é a temperatura naquela superfície daquela folha, por exemplo, tende a ter uma maior taxa fotossintética, porque se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando o choque entre os reagentes e, consequentemente, isso ajuda na reação, né, para eu ter a produção dos meus produtos. Só que eu tenho um ponto máximo e um ponto ideal, vamos dizer assim, em que eu tenho uma taxa de fotossíntese máxima e se for uma temperatura maior, uma temperatura menor, essa taxa fotossintética cai. Por que isso? Por que esse ponto ideal que eu teria aqui de temperatura? Porque para a gente ter fotossíntese, a gente precisa de proteínas, a gente precisa de enzimas, principalmente. A rubisco, por exemplo, foi uma que a gente citou. Então, se eu diminuo a minha temperatura, eu aumento a minha temperatura, eu estou mexendo naquela temperatura ideal dessas proteínas, desses pigmentos que estão absorvendo a luz, dessas enzimas que estão, por exemplo, fixando o CO2, então eu estou mexendo na temperatura ideal delas, eu posso desnaturar essas proteínas, esses pigmentos. Então, diminuir ou aumentar essa temperatura afeta pra caramba a fotossíntese, porque mexe nessas proteínas que a gente depende pra caramba para fazer esse processo. Sobre a intensidade de luz, quanto maior a luz que está chegando ali naquela planta, melhor. Porque eu tenho mais luz, tenho mais elétrons, então a taxa de fotossíntese ela é ótima. Só que chega um momento em que a taxa de fotossíntese fica constante. Não adianta aumentar mais a intensidade da luz ali, porque a gente chegou num ponto de saturação luminosa, que é esse SL que está escrito aqui. Saturação luminosa. Como assim saturação? Quando a gente fala de saturação, quando a gente falava lá de velocidade máxima de uma enzima, a gente tinha um momento de saturação, ou seja, todas as enzimas estavam ocupadas. Não adianta a gente colocar mais substrato, elas já estão todas ocupadas, todas trabalhando, então a gente tem uma velocidade máxima. Mesma ideia aqui, a gente vai ter uma taxa fotossintética máxima, porque a gente não tem pigmento ao infinito e além, então a gente tem um número de pigmentos limitado e a gente não tem
pigmento para absorver toda a luz que chega ali. Então, quando tem uma quantidade de luz e todos os pigmentos, todos os complexos antenas já estão recebendo essa luz, já estão com elétrons, não adianta colocar mais luz que aquele complexo chegou no seu máximo, na sua saturação. Então, por isso que a gente tem esse momento constante aqui. E quando a gente fala de concentração de CO2, quanto maior a disponibilidade de CO2, melhor para a fotossíntese, porque eu estou dando mais fonte de carbono, então meu ciclo de Calvin vai trabalhar todo vapor. Só que chega um momento que fica constante. Por que fica constante? Porque eu também chego no momento de saturação. A gente não tem rubisco ao infinito e além. A rubisca é limitada. Então, se eu coloco ali mais CO2 a partir desse momento, não vai adiantar, porque todas as rubiscos estão trabalhando. E chega no momento também que o CO2, a grande quantidade de CO2, ela chega a ser um pouco tóxica para a planta. Então, por isso que tem uma leve quedinha aqui, mas não chega a cair abruptamente, só uma leve queda, beleza? Então, nesse momento, a gente pode até questionar um pouquinho sobre esse aumento de CO2, né, na atmosfera, que está levando ao aquecimento global, né, aumento de temperatura do nosso planeta. Mas para a planta, vocês acham que essa conjuntura atual que a gente tem de aumento de concentração de CO2 na atmosfera é bom ou ruim? Para o CO2, pensando nesse aumento de concentração, é ótimo. A gente estaria no meio aqui dessa reta ainda, se a gente está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, a gente ainda estaria crescendo aqui para ter uma taxa de fotossíntese lá em cima. Então a gente não chegaria ainda nesse ponto de ser algo tóxico para a planta. Só que o problema é, beleza, aumentar pra caramba o CO2 na atmosfera é ótimo para as plantas, em questão, né, da taxa de fotossíntese. Mas se eu aumento a quantidade de CO2, eu estou retendo mais calor, né, na minha atmosfera. Então, com isso, eu estou aumentando a minha temperatura. Então, não adianta eu disponibilizar doidado CO2 na atmosfera para as plantas, porque CO2 em grande quantidade na atmosfera também vai influenciar na curva da temperatura aqui do nosso planeta, e isso afeta a fotossíntese também. Show de bola? Aqui eu tenho um gráfico de intensidade de absorção com relação aos comprimentos de onda da luz. Então, eu tenho aqui um comprimento de onda aqui na escala de 400 até mais ou menos 700. E as cores aqui estão distribuídas para a gente ter uma noção, né, desse espectro de luz visível. Normalmente, nas algas, nas plantas, a gente sempre tem a clorofila A e B ali presente. A gente tem outros pigmentos também, outras clorofilas, e nas plantas a gente também tem os carotenoides, que vão também estar ajudando as plantas a absorver mais ao longo desse espectro. Só que o que eu quero que vocês tenham uma atenção grande aqui? Nessa parte aqui do verde para o amarelo, principalmente o verde, a gente tem uma intensidade de absorção muito baixa, ou seja, esses pigmentos nas plantas, nas algas, não absorvem quase nada dessa luz. Então, por que a planta ela é verde? Por que a gente enxerga a planta verde? Porque o que a gente enxerga é o que chega até o nosso olho, que está sendo refletido pela planta. Então, ela absorve todas essas escalas aqui, só que quando chega no verde, ela não absorve quase nada. Ela reflete o verde em sua maioria. Então, grande parte desse espectro verde aqui é refletido pela planta e chega até o nosso olho, e por isso que a gente enxerga a planta verde. Só que algumas plantas têm outros pigmentos que dão uma coloração diferente para a folha, para as pétalas que estão lá dentro dos vacúolos que a gente comentou. E as plantas também têm outros elementos, outros pigmentos que vão absorver mais desse espectro aqui para deixar a fotossíntese numa eficiência maior. Então, quando a gente fala de cultivo de plantas, por exemplo, numa sala fechada, se a gente colocasse uma luz verde, a gente ia ter uma taxa de fotossíntese muito baixa. Já se a gente colocasse uma luz violeta, que está puxando aqui para o roxo, para o azul, uma luz vermelha,
a gente já teria uma taxa fotossintética muito alta. Então, a luz violeta é que teria maior taxa fotossintética, que junta um pouco desse vermelho, desse azul, né? Então, cuidado também com essa ideia de maior taxa fotossintética em relação à luz, né? A cor da luz que a gente coloca disponível para uma planta. E aqui eu coloquei um esqueminha para a gente, para fixar essa ideia que as plantas fazem fotossíntese, mas elas também fazem respiração. Então, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração nas mitocôndrias. Como a gente comentou, a respiração vai pegar essas moléculas energéticas, por exemplo, a glicose, e utilizando oxigênio, que é o aceptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, e liberando o ATP, liberando o NADH, que é o que a gente utilizava lá, mas nas plantas a gente fala de NADPH, vai produzir CO2 e água. Só que as plantas fazem fotossíntese. Elas podem utilizar esse próprio CO2 e água liberada na respiração para, com a luz solar, esses elétrons que estão chegando, fazer glicose, fazer essa molécula energética novamente e, consequentemente, liberar oxigênio. Só que essa glicose que é produzida na fotossíntese, galera, cheia de energia, essa energia precisa ficar disponível para a planta em seus tecidos, em outras partes da planta, não somente lá na folha. Então, a gente precisa levar essa glicose, transportar isso ao longo de toda a planta e liberar essa energia em forma de ATP, em forma de elétrons na respiração celular. Então, as plantas, não adianta elas fazerem só fotossíntese. A glicose está lá produzida e aí? A planta não vai viver só de glicose, ela precisa de proteínas, ela precisa de lipídios, ela precisa de ATP para poder suprir o restante do seu metabolismo. Então, elas precisam quebrar essa glicose e elas vão quebrar por meio da respiração, beleza? Pensando nessa ideia de fotossíntese versus respiração, então essas plantas fazem os dois processos ao longo da vida de uma planta, por exemplo, ou de uma alga, né, que a gente pode comentar também, a gente tem uma variação em relação a qual processo está mais intenso e qual está menos intenso. Então, a gente tem aqui a intensidade de um processo no nosso eixo Y e a intensidade da luz. Então, se eu vou aumentando a minha luz, a respiração ela vai ficar constante, porque a respiração não tem uma dependência, né, nem indireta ou direta da luz nesse aspecto. A gente não precisa de luz para respirar. Então, ela fica constante, independente se eu aumento ou diminuo a intensidade da minha luz. Só que a fotossíntese não, ela vai aumentando, 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 até aquele momento que a gente chega num ponto de saturação, né, luminoso. Só que esse gráfico, a gente tem uma interseção aqui, um momento em que a nossa fotossíntese é igual à respiração, que a nossa respiração é maior que a fotossíntese, e um momento que a nossa fotossíntese está maior que a respiração. Ao longo da vida de um indivíduo que faz fotossíntese, a gente pode associar essas intensidades dos processos de acordo com as necessidades desse indivíduo. Então, por exemplo, nesse intervalo A, aqui a gente tem uma respiração maior que fotossíntese. Então, quer dizer que essa planta, por exemplo, ainda não está fazendo tanta fotossíntese. Poderia ser no momento que ela está germinando ainda, que a gente não tem uma parte aérea, folhas muito desenvolvidas. Então, ela está consumindo muito mais que produzindo. Então, ela está liberando muito mais CO2 do que fazendo, né, oxigênio, incorporando CO2. Então, ela está liberando mais CO2, ela está consumindo mais oxigênio do que incorporando CO2 ou liberando oxigênio. Então, a respiração está muito maior que a fotossíntese. Já nesse momento B, que seria o momento aqui de interseção, a respiração está igual à fotossíntese. A gente chama esse momento de ponto de compensação fótico, ou seja, respiração está compensando a fotossíntese. Todo o CO2 que é produzido aqui na respiração é utilizado na fotossíntese,
todo oxigênio que é produzido na fotossíntese é utilizado na respiração. Então, às vezes, a planta, quando ela chega nesse momento de compensação fótico, ela nem abre o estômago, ela nem absorve oxigênio, absorve CO2 ou nem libera esses gases. Um gás que é produzido num processo já é utilizado em outro. Então, os dois processos eles se compensam nesse aspecto. Então, seria um momento, normalmente, que aquela planta está no seu estado de crescimento tipo máximo. Então, ela chegou na sua fase adulta, ela não vai crescer mais, ela só vai se manter. Então, essa fotossíntese ela tende a ficar igual à respiração. Por isso que a gente comenta que a floresta amazônica ela não é o pulmão do mundo, porque ela é meio que autossustentável nesse aspecto. Todo oxigênio que ela produz, ela está usando. Então, grande parte dos indivíduos, né, vegetais que estão ali na Amazônia, eles estão nesse momento de compensação fótico. E nós temos aqui esse intervalo C, que seria o momento que a fotossíntese está maior que a respiração. Então, a gente tem uma respiração aqui menor que a fotossíntese muito maior. Então, a gente tem, por exemplo, muito mais liberação de oxigênio do que o consumo dele, e a gente tem muito maior produção do que consumo, de forma geral. Então, seria um momento que a planta está crescendo, então ela está precisando fazer tecido, ela precisa crescer em largura, em altura, então ela está produzindo muito mais do que ela consome, porque ela precisa armazenar algumas coisas, fazer o tecido, então seria um momento normalmente de crescimento desse indivíduo que faz fotossíntese. De boas. Agora vamos falar do nosso último processo autótrofo, que é a quimiossíntese. Qual é a diferença de quimiossíntese para fotossíntese? A nossa fonte de elétrons, nossa fonte de energia. Então, lá na fotossíntese, nossa fonte de energia era a luz, por isso fotossíntese, e aqui na quimiossíntese é a energia vindo através de reações químicas, que já vai ficar um pouco mais claro isso. Então, a gente vai ter a síntese de substâncias orgânicas com a utilização da energia advinda de reações químicas, que normalmente são essa oxidação de substâncias inorgânicas. E a gente vai utilizar o CO2 como uma fonte de carbono e a gente vai utilizar a água aí também nesse processo. Quem realiza quimiossíntese? Bactérias, que a gente chama de bactérias quimiosintetizantes, ou a gente também chama de bactérias quimiolitoautótrofas, que são aquelas bactérias que, segundo nossa teoria, né, autótrofa, que começou a vida na Terra, né, que começou esse processo de metabolismo dos seres vivos na Terra. E a gente tem as arqueias, que também fazem essa quimiossíntese. Exemplos de quimiossíntese são as ferrobactérias, que utilizam compostos de ferro, né, oxidam compostos de ferro para poder adquirir essa energia para o metabolismo delas, e as nitrobactérias, que são as bactérias do ciclo do nitrogênio, que pegam amônia, nitrito, nitrato e vão oxidando esses compostos para poder ter energia para o seu metabolismo. Então, para a gente ilustrar um pouquinho disso, então imagine que eu tenho uma substância inorgânica e eu vou oxidar essa substância inorgânica. Então, por exemplo, pode ser a nossa amônia lá no ciclo do nitrogênio. Então, a gente tem a amônia que vai ser oxidada e vai formar o nitrito, por exemplo. Então, a gente tem uma bactéria que está fazendo esse tipo de processo e nesse processo de oxidação a gente produz uma energia. Essa energia vai ser absorvida pela bactéria para ela utilizar essa energia para pegar o CO2, pegar a água e produzir uma matéria orgânica a partir disso, uma glicose, por exemplo, liberando esse oxigênio. Então, sempre a gente vai ter uma oxidação de algum composto inorgânico, então pode ser algum composto de ferro, por exemplo, como a gente comentou das bactérias que utilizam esses compostos de ferro, pode ser o nitrito sendo oxidado para nitrato. Então, aquelas bactérias do ciclo do nitrogênio são exemplos muito claros dessa quimiossíntese, que vão pegar essa energia sendo liberada dessa oxidação
para poder fazer as suas substâncias orgânicas. Tranquilo? Galera, essa foi a nossa aula de metabolismo. Qualquer dúvida, a gente tem o nosso livro semestral para vocês darem uma lida, que está bem detalhado lá cada etapa. E eu também estou super disponível para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, nesse momento, a gente está disponibilizando esses materiais realmente para vocês terem uma base de estudo para esse momento de quarentena. Mas eu espero, quando a gente voltar, que a gente tenha um tempo para a gente poder revisar tudo e ver se de fato não ficou nenhuma dúvida, tá bom? Boa semana para vocês, bons estudos, estou disponível aí para o que vocês precisarem, tá bom? Beijinho e até mais!